presidente do Brasil, Lula da Silva, falou aquilo que todo mundo sabe, mas ninguém diz por causa mesmo disso que lhe está a acontecer agora. Veja, depois dele ter dito o que disse, já lhe tiraram da lista de comemorações do 25 de Abril em Portugal. O que é que ele disse de facto? Vamos aqui ler. Lula defendeu que os Estados Unidos da América devem parar de encorajar a guerra na Ucrânia. No sábado, Luiz Inácio Lula da Silva defendeu que os Estados Unidos devem parar de encorajar a guerra na Ucrânia e a Europa deve começar a falar de paz. Desta forma, a comunidade internacional deverá convencer o presidente russo, Vladimir Putin, e o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky de que a paz é do interesse de todo o mundo, esclareceu. É necessário paciência para falar com Putin e Zelensky disse, mas acima de tudo temos de convencer os países que fornecem armas que encorajam a guerra a parar, indicou. Lula da Silva falava na conclusão de uma visita aos Emirados Árabes Unidos depois de ter estado na China. O chefe de Estado português reagiu na segunda-feira à polêmica, lembrando posições do Brasil na ONU sobre a guerra na Ucrânia até fevereiro, já com Lula na presidência, ao lado de Portugal, da Europa, da América, da NATO, contra a Federação Russa. Ou seja, o Brasil, no governo de Lula da Silva e no governo de Bolsonaro, foram sempre condenando a invasão russa à Ucrânia. Mas desta feita, Lula da Silva falou aquilo que todo mundo sabe, mas que ninguém pode falar, com medo de represálias. São essas represálias que já estão a acontecer algumas com Lula da Silva, tanto que ele teria começado a sua atividade em Portugal, a sua visita em Portugal, na sexta-feira. Ele antecipou a visita porque havia informações de que Lula da Silva estaria a ser esperado em Portugal por protestos, em função das suas declarações a dizer que a Europa e a América é que estão a financiar a guerra na Ucrânia, porque continuam a dar arma, a fazer treinamento aos ucranianos, ou seja, esta guerra só continua porque a América e a Europa está a financiar a Ucrânia. E isso também prova-se quando vimos que, na última semana, os americanos entregaram aquelas armas pesadas de defesa antiaérea aos ucranianos. Mas apesar dessa informação ter um certo sentido de verdade, ninguém pode dizer, né? Tanto que era suposto que o presidente brasileiro, Lula da Silva, teria discursado na cerimônia de 25 de Abril em Portugal. Vale dizer que em Portugal, 25 de Abril é uma data histórica, é como se fosse o dia 11 de novembro de 11 de novembro para Angola, como se fosse o dia da independência, ok? E Lula da Silva teria discursado no dia 25 de Abril, mas depois dessa polêmica dele vir à tona, portanto, surge a informação de que Lula da Silva já não estará presente, já não irá discursar na cerimônia de 5 de Abril, mas sim foi convidado para fazer parte da cerimônia. Mas Lula da Silva também, claramente, com seu todo agradeceu o convite, mas não se vai fazer presente. Ou seja, eu fui convidado para falar, para discursar na cerimônia, e agora me dizem que já não pode discursar, mas sim poderás fazer parte da cerimônia. Claramente, Lula da Silva também conhece o seu poder, conhece o seu grau de influência, conhece os seus valores, claramente rejeitou o convite do governo português para participar da cerimônia, mas não discursar. Aqui também diz em nota da SIC que um esclarecimento que surgiu depois da polêmica devido ao anúncio em março feito pelo ministro João Gomes Gravinho no Brasil, quando disse que Lula da Silva iria discursar na cerimônia solene do 5 de Abril na Assembleia da República, apesar de ter sido posteriormente convidado por Augusto Santos Silva para assistir à sessão solene. Lula da Silva declinou o convite. E há duas informações que demonstram que, de facto, Lula da Silva parece estar em águas de bacalhau com Portugal. Primeiro porque, dizer que a guerra está a continuar porque a União Europeia e a América estão a financiar a Ucrânia, claramente é um confronto porque já há também acusações do governo norte-americano a dizer que Lula da Silva está a fazer propaganda chinesa, e Lula da Silva, claramente, nós sabemos, faz parte dos BRICS. Brasil faz parte dos BRICS. Brasil é compadre da Rússia, com a China, com a África do Sul, com a Índia, países esses que estão juntos, estão juntos com a Rússia, porque a Rússia também não está tão isolada como nós pensamos. E vale dizer que quando
quando alguém critica a Europa e a América, claramente a América e a Europa viram-lhe as costas, como aconteceu agora com o Lula da Silva, portanto, onde mesmo o próprio governo americano diz que o Lula da Silva está a realizar uma propaganda chinesa, ok? Ou seja, está a divulgar uma informação como divulga a China, como divulga, digamos, a Rússia, a relação, digamos, o parecer que dá do apoio, digamos, solidário da América e da Europa à Ucrânia. Essas declarações podem custar caro ao Lula da Silva, porque claramente surgem depois da China, da Rússia, da África do Sul, terem assinado acordos de transações comerciais longe do dólar, longe do euro, mas sim ou por meio de uma moeda própria entre esses países, ou criando uma outra moeda. Logo, é aqui o Brasil, é aqui o Lula da Silva a ir se afastando cada vez mais dos americanos. Agora, vale dizer que a América, Estados Unidos da América e Europa ainda são até hoje as maiores economias do mundo. Portanto, discursar, falar contra estas grandes potências, mesmo que seja verdade, tens de estar disposto a viver neste mundo sem o apoio deles. Né? Tem estado disposto a ver como a Rússia, né? Portanto, hoje a Rússia vive sem o apoio da América, da Europa. Portanto, é necessário que o Brasil seja sustentável o suficiente a ponto de viver sem a Europa e sem a América. Claro, o Brasil tem condições econômicas internas para viver do que produz, como economia, mas a economia brasileira não vai robustecer-se sem a exportação. Vale dizer que o mercado russo, o mercado sul-africano e também o mercado africano, que se calhar seriam mercados visíveis para o Brasil, claro, são fortes, mas têm moedas muito fracas e também não produzem tecnologia para poderem também, digamos, em contrapartida, fornecer à economia brasileira. Eu acho que o Lula da Silva, ao dizer isso, esteve ciente das suas declarações. Ele disse também claramente, Lula da Silva, vale também salientar que, apesar de condenar, não é, a invasão russa à Ucrânia, ele diz que claramente a Europa e a América continuam a colocar mais petróleo neste fogo. Também esta declaração traz à tona um novo Lula, né, um Lula muito mais confrontador, porque enquanto deixou de ser aquele Lula socialista, até porque se olharmos para o governo americano e o governo português, para os governos europeus, veremos que são todos socialistas, mas Lula, apesar de ser socialista, vem com um discurso muito mais, vai lá, capitalista, do tipo, eu sou novo, renasci e vou dizer o que eu penso. É bom da perspectiva de que ele está a afirmar claramente o que pensa sobre essa guerra, uma coisa que muitos líderes políticos da África, da América, da Europa pensam, mas não dizem em função do medo que se tem das possíveis sanções. Mas Lula, ao dizer essas palavras, claramente surge como um Lula diferente, com um Lula sem medo, com um Lula não muito socialista, mas sim com um cidadão que está ali disposto a assumir as suas palavras, claramente também ciente das consequências das mesmas. Espero eu que de facto Lula da Silva tenha consciência das consequências diretas das declarações, ao dizer que os americanos que vocês estão a financiar a guerra, claramente é uma ofensa direta e claramente em uma altura em que também os americanos vão enviando agora armamento pesado para os ucranianos, que também demonstra ser de facto um apoio mesmo americano, um apoio mesmo europeu a esta guerra. E eu também tenho dito aqui que de facto esta guerra vai prolongar-se enquanto os europeus, os americanos continuarem a apoiar a Ucrânia. Claro que eu acho que o Lula da Silva não está ao todo errado, porque claramente esta guerra está a prolongar-se, vai prolongar-se, porque sem dúvida alguma a América e a Europa vão segurando esta guerra, vão apoiando a Ucrânia, de forma a que esta guerra não se alastre, de forma a que a Rússia não conquiste mais terrenos, claramente também trabalhar no princípio da segurança futura, até porque segurar esta guerra na Ucrânia é evitar que amanhã a Rússia possa atingir, ocupar outras regiões, ou seja, a Europa e a América está a prevenir a expansão da russa, ok? Nessa perspectiva. Por isso é que os americanos não estão a medir esforço em claramente irem financiando, apoiando, digamos, os ucranianos. Agora, Paulo da Silva teria participado agora no 25 de abril, na terça-feira, teria discursado, não é? Portanto, já não vai discursar. Não se sabe se de facto agora lhe foi tirado da lista ou se de facto ele disse que não ia participar. Agora, a ideia que fica é que de facto tiraram-lhe da lista dos discursos, porque o que diz aqui a nota é que disseram-lhe que mesmo assim podia participar, mas ele declinou. Se ele declinou o convite é porque tiraram-lhe da lista, por que razão, não sei, e a única razão que nos aparece é aquela que
que vem do seu discurso quando diz que os europeus, os americanos, estão a financiar a guerra na Ucrânia. Essa guerra só não está a acabar porque, yeah, tanto por Lula da Silva, nos próximos tempos, vale dizer que o Lula da Silva tem que analisar até que ponto o Brasil consegue sustentar-se sem o apoio, sem a parceria dos americanos e dos europeus. E se nos próximos tempos Lula da Silva vir apresentar um outro discurso muito mais pesado do que este, poderão surgir, sem dúvida alguma, sanções à economia brasileira. Esperamos que Lula da Silva comece agora daqui em diante a apresentar discursos muito mais soft, muito mais pró-América, muito mais pró-Europa, de forma a que não possam surgir nos próximos tempos sanções à economia brasileira. Como os americanos costumam resolver estas questões com os países que tentam confrontá-los. Estamos juntos, até o próximo vídeo, família.